Fala, meus amigos e minhas amigas investidores, tudo beleza? Qual paga mais dividendo, ações ou fundos imobiliários? Muita gente tem dúvida em questão sobre isso, qual paga mais, e hoje eu vou estar mostrando para vocês alguns exemplos para vocês tirarem de base e entender como que funciona o pagamento dos fundos imobiliários e das ações. E tem muita gente que tem dúvida a respeito disso porque os fundos imobiliários pagam todos os meses e já as ações pagam a cada 4 a 2 vezes ao ano ali. Então, bora lá pro vídeo. Então, se você curte aqui o canal e gosta dos conteúdos que eu posto para vocês aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que vai estar ajudando eu aqui muito a trazer novos tipos de conteúdo para vocês também. Bom, eu vi uma dúvida aqui um quanto interessante que uma pessoa perguntou e falou o seguinte: se ações pagam tão poucos dividendos, por que continuar investindo nela ao invés de FIIs? Então, primeiramente, as ações elas não pagam tão pouco dividendos assim. Então, vou tentar explicar aqui para vocês com dois exemplos, um real aqui mostrando ativos da bolsa mesmo, o tanto que eles pagam, quantos que eles pagam. E o segundo exemplo, vou mostrar para vocês hipoteticamente como que funciona. Eu vou iniciar para vocês mostrando aqui os meus dividendos. Olha só, se a gente vir aqui nos proventos que eu estou recebendo mês após mês, e virem aqui nos fundos imobiliários, que se trata dos rendimentos, vocês percebem que tem uma escadinha sempre crescente. Tem uma hora ou outra que ela acaba oscilando um pouquinho, mas é bem difícil e geralmente se você for aportando, ela sempre tem tendência em se valorizar cada vez mais. Agora, se a gente acompanhar os dividendos que trata das ações, vocês podem perceber que já tem uma oscilação muito maior. Tem hora que está alto, tem hora que você recebe pouco. E o porquê isso acontece? Explicando aqui de forma bem simples, é porque as ações elas não pagam todos os meses, assim como os fundos imobiliários pagam. Mas isso não significa que as ações pagam menos dividendos por causa disso. E o que acontece nas questões das ações? Por se tratar de ações, geralmente pagam 4 vezes ao ano, você não consegue acompanhar aquele crescimento no gráfico ali quanto os fundos imobiliários têm, porque eles pagam todos os meses e você consegue acompanhar essa escada sempre crescente, diferente das ações ali que pagam menos, mas não se trata que elas pagam menos dividendos do que os fundos imobiliários. Só fica um pouco mais difícil de você acompanhar essa valorização das ações, porque elas têm tendência em pagar com menos frequência do que os fundos imobiliários. E outra diferença aqui também é que nos fundos imobiliários tenho aportado ali 3.700 e já nas ações tenho cerca de 1.400, quase 1.500 ali. Então por isso que a gente vê essa diferença dos rendimentos dos fundos imobiliários para as ações também. Então, devido a essa dúvida do pessoal que acha que ações pagam menos, é justamente por causa disso, que eles pensam que as ações pagam com menos frequências, quer dizer que ela paga menos dividendos do que os próprios fundos imobiliários. E isso não é verdade. Então, bora lá para os exemplos para eu explicar melhor para vocês sobre isso. Indo aqui no Investidor 10 para mostrar de exemplos para vocês, eu peguei aqui a Petrobras, tá? De código PETR4. Atualmente a cotação dela está de R$ 38,10 e se a gente acompanhar o dividendo yield dela aqui, está de 18,73%. E o que é o dividend yield? Se a gente vir aqui e ler aqui, mostra o rendimento obtido por uma ação através dos proventos distribuídos pela empresa num período de 12 meses. E aqui tem um cálculo para saber o dividend yield de alguma empresa. Proventos pagos no período de 12 meses dividido pelo preço atual da ação. E o que isso quer dizer? Eles pegam 12 meses, somam todos os dividendos que aquela empresa gerou nos últimos 12 meses e divide pelo valor da ação. E assim você consegue achar a porcentagem do dividend yield daquela ação. E se a gente pegar essa porcentagem do dividend yield e fazer de comparação aqui com o fundo imobiliário MXRF11, que atualmente a cotação dele está de 10,63, ele está com dividend yield aqui de 12,98%. E novamente, pegando os últimos 12 meses, somando todos os dividendos que ele gerou e trazendo assim, você consegue saber o dividend yield daquele fundo imobiliário ou daquela ação. Então, só por isso a gente já consegue descobrir que essa informação que ações pagam menos dividendos do que os fundos imobiliários não é verdade. Mas claro que são ativos diferentes, eu só peguei eles dois para mostrar de explicação para vocês aqui. Então só por isso, se a gente acompanhar o dividend yield aqui da ação comparada ao fundo imobiliário, a gente já consegue perceber que a ação pagou mais do que o próprio fundo imobiliário. Mas existem casos opostos onde o fundo imobiliário pagou mais do que a ação. Mas o ponto não é esse. O que eu quero mostrar de exemplo para você é que não é que a empresa paga com menos frequência do que o fundo imobiliário, que
que ela traz menos rendimentos do que os próprios fundos imobiliários. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou mostrar na prática aqui como você calcular o dividendo yield de algum fundo imobiliário ou de alguma ação aí que você esteja olhando também. Vou mostrar aqui na prática com vocês aqui no computador. Então, voltando aqui no site do Investidor 10, aqui a gente consegue acompanhar aqui o dividendo yield que a gente precisa calcular e a fórmula também, que é os proventos pagos no período de 12 meses, dividido pelo preço atual da ação. Então a gente vai descer aqui embaixo e pegar os últimos 12 meses. Eu vou copiar tudo isso aqui, vou dar um Ctrl C e colocar aqui na planilha. Saiu um pouco errado, mas dá já o formato aqui para ficar de um jeito melhor para vocês entenderem. Porém aqui só tem 10 meses, eu preciso de mais 2. Então a gente volta lá no Investidor 10, vai para a página 2 e pega esses últimos 2 aqui e a gente cola aqui também. Prontinho, já organizei tudo certinho aqui para vocês entenderem melhor. Deixa eu trocar isso aqui para reais, deixa eu colocar aqui em moeda, já fica em reais. E agora que está tudo certinho, vou calcular todos esses dividendos que ele veio pagando aqui. Para isso eu vou fazer uma fórmula bem simples, que é igual soma, abre aqui, D1 até o D12 e fecha parênteses. Prontinho. Aqui ele já calculou o valor, deixa eu aumentar aqui o tamanho, deixa eu colocar aqui 22 para vocês enxergarem também. Bom, então a soma de todos esses meses aqui, de dividendos que ele veio pagando, deu um total aqui de 1,38. Então voltando aqui para a gente pegar de base aqui a conta que a gente deve fazer, a gente vem aqui, cálculos, que é o proventos pagos no período de 12 meses e dividido pelo preço atual da ação. Então a gente vai pegar o valor da ação aqui agora, que é de 10,63, deixa eu copiar aqui, 10,63, e a gente volta aqui e cola aqui. Então agora a gente vai fazer o cálculo certinho lá que estava nos mostrando, que a gente vai pegar o valor total e dividir pelo preço da ação. Bom, e agora a gente vai fazer o cálculo aqui para tirar de base o dividendo yield que ele pagou nos últimos 12 meses. Isso para isso é bem simples, tá? Eu não sou o maior perito aqui em Excel, mas eu sei fazer um pouquinho, então aqui é igual. A gente coloca aqui a célula aqui, que é o D14, dividido pelo C14 aqui, que é outra célula. Vai dar esse valor aqui, agora a gente só fazer vezes 100. Eu abri aqui a calculadora, tá? Então agora a gente vai pegar esse valor aqui e fazer vezes 100 para tirar de base o dividendo yield que ele veio pagando. Então eu já deixei aberto aqui e a gente vai colocar aqui 0,12, 98, 21 e 26 vezes 100. E aqui a gente já tirou de base, que é 12,98. E se a gente acompanhar lá no site do Investidor 10, vai estar exatamente esse valor aqui, que é 12,98. Se a gente vir aqui, está de 12,98 também. Então esse foi o dividendo yield pago nos últimos 12 meses do MXRF11. Então vocês acabaram de ver na prática como que calcula isso. Você vai pegar os últimos 12 meses que veio pagando ali os dividendos, você vai somar para descobrir o tanto que ele pagou nos últimos 12 meses e vai fazer dividido pelo valor atual da cota do ativo que você está calculando aí. E assim você vai descobrir o dividendo yield pago nos últimos 12 meses, tanto das ações, que você quiser calcular as ações, quanto dos fundos imobiliários também. E lembrando que tem também o dividendo yield on cost, que é o nosso valor médio que a gente pagou em determinado ativo, tanto ações ou fundos imobiliários. Ou seja, você pode ter um dividendo yield maior do que esse que eu mostrei para vocês aqui, que é o meu exemplo também. Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, se eu entrar aqui na plataforma que eu utilizo para fazer meus investimentos e procurar aqui o MXRF11, vocês vão ver aqui que meu preço médio é de 10,25 e atualmente a cota dele está de 10,63. Então, se eu pegar esse valor aqui, que é o preço médio que eu paguei aqui no MXRF11, então se eu colocar o valor atual aqui que eu paguei pelas cotas, o dividendo yield dele vai acabar aumentando porque eu paguei com um valor menor. Então eu vou colocar aqui o meu valor, tá, de 10,25 e vocês vão ver aqui que já vai mudar. Vou dar um Enter e agora foi para 0,13. Se a gente fizer aquele mesmo cálculo lá que eu fiz, que é colocar 0,13 aqui, 46, 34 e 15, o meu dividendo yield do MXRF11 vai ser de vezes 100,
como vocês podem ver, o meu dividendo yield atual dele está de 13,46. Diferente aqui que está de 12,98 para quem está pagando nesse valor aqui de 10,63. Então, como eu mostrei para vocês aqui, eu acabo recebendo um pouco mais porque eu paguei com um valor abaixo do mercado que ele está custando hoje. Então, por isso que eu falo que é bastante importante você comprar os ativos um pouco mais descontado. Claro que não vai ser fácil você sempre conseguir comprar ele descontado, porém, quando você observar algumas oportunidades de compra que ele está abaixo do valor patrimonial dele, é aí a hora de você comprar, porque você está comprando ele descontado. Quando ele se valorizar, ele vai se valorizar e você vai receber mais dividendos porque você comprou ele lá na baixa também. Então agora vocês conseguiram entender como se trata o dividendo yield e como você fazer o cálculo. Dá para perceber que quando uma ação paga apenas 4 vezes no ano, não quer dizer que ela paga menos do que o próprio fundo imobiliário que paga todos os meses ali. Vou dar um exemplo aqui hipotético para vocês tirarem de base e entender melhor do que eu estou falando. Vamos deletar tudo isso aqui e fazer uma coisa bem simples para vocês entenderem melhor. Olha só, imagine agora um fundo imobiliário que custa R$10 a cota dele. Esquece o MXRF11, tira ele da cabeça. Só imagine um fundo aí que a cota dele está de R$10. E esse fundo imobiliário costuma pagar 10 centavos todos os meses. E se você fizer a conta, você vai ver que no final o total que ele pagou nos últimos 12 meses é de R$1,20. E agora imagina uma ação onde ela paga apenas 4 vezes ao ano e também ela custa R$10. Porém, nesses meses que essa ação paga, ela paga 30 centavos de vez 10 centavos. Então, ou seja, se ela paga apenas 4 vezes no ano de um valor de 30 centavos, se você fizer a conta, no final do ano você vai ter exatamente o mesmo valor do fundo imobiliário, que é de R$1,20. Comenta aqui embaixo, qual que você acha que paga mais, os fundos imobiliários ou as ações? Mas respondendo aqui para vocês, algumas pessoas já devem ter percebido, não quer dizer que a ação pagou 4 vezes ao ano, que ela pagou menos do que o fundo imobiliário que pagou todos os meses ali do ano. Como eu dei de exemplo para vocês lá na planilha, como vocês puderam acompanhar, a ação ela segurou alguns meses que não pagou, porém no mês que ela pagou mais do que o próprio fundo imobiliário em si. O fundo imobiliário pagou 10 centavos todos os meses e a ação, quando ela paga 30 centavos no mês. E no final do período de 12 meses, os dois pagaram exatamente a mesma coisa. E olha só, eu não estou fazendo uma comparação entre fundos imobiliários e ações diretas. Eu só estou dando um exemplo para vocês entenderem melhor. E claro, são ativos totalmente diferentes um do outro. Cada um tem os seus objetivos e cumpre com os seus objetivos. Os fundos imobiliários têm de exemplo aqui gerar rendimento todos os meses para a gente. E eles têm por obrigação pagar cerca de 95% do seu valor que eles geraram ali para os seus acionistas. Diferente das ações, que as ações elas já não são obrigadas a pagar dividendos. Pelo contrário, na verdade elas têm tendência em se valorizar e crescer o seu patrimônio ao longo do tempo. Porque as ações se tratam de empresas grandes que têm dívidas financeiras que elas têm que pagar aquelas dívidas e geralmente elas se endividam para conseguir assim gerar mais dinheiro e assim aumentar o seu patrimônio, reinvestindo nelas mesmas. Por isso que tem algumas empresas que param de pagar dividendos por um tempo porque elas estão reinvestindo dinheiro em si mesmas e futuramente, quando ela estiver com um patrimônio alto, ela consegue pagar um dividendo ainda maior para os seus acionistas. Eu espero que vocês conseguiram entender o que eu quis trazer para vocês aqui sobre fundos imobiliários e ações, quais pagam mais. E sério, se você tiver alguma dúvida que seja, não se esqueça de comentar aqui embaixo que eu leio todos os comentários sem exceção. E de verdade mesmo, se você gostou desse tipo de vídeo e conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para assim continuar acompanhando os próximos vídeos que eu for postando para vocês aí também. E como de costume, eu fico por aqui, vocês ficam por aí, ficam firmes, ficam fortes e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.